Olá pessoal, vamos iniciar o terceiro episódio desse podcast. Está sendo proporcionado pela MC Medical. Ela está possibilitando a gente trazer informação e conhecimento para vocês sobre saúde. Então, o primeiro episódio nós falamos com a enfermeira Micaele e nós falamos um pouquinho sobre a importância da enfermagem ali na semana da enfermagem. Então, para você que está tentando decidir, enfim, ela contou bastante histórias ali para a gente bem legal para você poder se decidir. E no episódio 2, nós falamos com o personal Douglas, que ele deu para nós uma aula aqui sobre a importância da musculação, né, em todos os níveis da nossa idade ali. Então, recomendo que você assista ali. E hoje nós vamos falar, então, com o Luciano, né? O Luciano, então, ele é graduado em Nutrição e Biologia. Ele é especialista em Nutrição Esportiva e Obesidade. Ele é especialista também em Métodos e Técnicas de Ensino. Mestre em Biologia Celular e doutor em Biologia Comparada. Ele atua em clínica própria e também é professor de Medicina da Unipar. Luciano, seja bem-vindo. Vamos falar então hoje um pouquinho sobre a importância da nutrição. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui um tema tão relevante, né? Sim. Então nós vamos tentar hoje falar um pouquinho sobre como a nutrição pode contribuir para a prevenção de doenças ou até mesmo para o tratamento dessas doenças, né? Então, eu achei bem interessante, né, nas suas redes sociais ali, que fala um pouquinho sobre a questão de nutrição de precisão, né? Para você já iniciar, então, explicando para a gente um pouquinho sobre esse seu trabalho, como que é. Legal. A nutrição de precisão, ela é uma área que está começando a avançar bastante agora. Depois que a gente conseguiu desvendar uma grande parte do genoma humano, a gente já sabe, então, que existe alguma relação, e algumas relações são muito bem claras, entre o genoma e os nutrientes que a gente ingere. E não só com os nutrientes, né? Com várias doenças, o nosso genoma e várias doenças. Mas a gente, na nutrição, tá embarcando nessa agora, associando essas mudanças, por exemplo, no metabolismo de nutrientes e como a gente se relaciona isso com doenças e com a própria saúde, né? Mais do que as doenças. Então, é uma área bem interessante. Então, a nutrição de precisão, na verdade, ela se baseia na análise de polimorfismos. Os polimorfismos são alterações no DNA, que são chamados de SNPs. Quando eu falar de SNPs, eu estou falando desses polimorfismos. Vários morfismos, formas, né? Várias formas para o mesmo gene, que é o que faz a gente ser diferente. Por exemplo, cor de olho é dado por um polimorfismo, por polimorfismos. Presença ou não de cabelo, se o cabelo é enrolado, se ele é liso, tudo isso são polimorfismos no DNA. E eles expressam características diferentes, né? Se existem características diferentes que são visíveis, existem também aquelas características que são diferentes, mas que são próprias do nosso metabolismo, mas que faz uns ter um tipo de relação com o nutriente e outros outra. Então, você já viu aquilo, tem gente que come bastante ao longo do dia, mas que não engorda nunca. Sim. E tem aquele que come pouco, mas que engorda. Né? Tem aqueles que fazem de conta também, que não comem nada e engorda. Então, a gente tem muitas coisas, mas tudo isso está relacionado a como o nosso organismo consegue metabolizar aqueles nutrientes. Então, essa relação da nutrição de precisão, a gente sempre soube, né, dentro da medicina e dentro da biologia e dentro da nutrição, que existe o que a gente chama de individualidade metabólica. Então, cada indivíduo ele tem que ser tratado como um indivíduo único, porque o metabolismo dele é dele, ponto. E de maneira geral, quando um paciente chega na nutrição normal, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico nutricional. Então, a gente vai fazer um levantamento do que ele come, dos sinais, dos sintomas, da antropometria dele para chegar a um diagnóstico. O que precisa comer mais, ou comer menos, ou qual nutriente está faltando, ou qual está em excesso. Na nutrição de precisão, a gente já parte para um outro ponto. Não é que a gente deixa de fazer essa primeira parte, mas a gente faz uma avaliação de alguns genes. Então, existe um exame, né, um exame genético. Esse exame genético ele vai avaliar vários locos. Eu, por exemplo, na clínica, eu desenvolvi um painel genético que ele trata de 50 locos relacionados ao metabolismo nutricional. Então, esses 50 locos, eles vão desde como a gente vai relacionar com o metabolismo da vitamina D. Tem gente, por exemplo, no meu genético deu isso, eu tenho a
a minha vitamina D geneticamente mais propensa a níveis inferiores, então eu preciso sempre estar suplementando ou tomando mais sol, né? Porque eu sei que eu tenho essa tendência a níveis inferiores, e tem outras pessoas que não têm problema com isso, porque não tem essa mesma mutação nesse gene. Né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum, assim, a gente vê nas redes sociais falar da... Isso é fantástico, porque mostra bem essa questão da dieta low carb. Então, dieta low carb como se fosse a dieta que todo mundo deveria fazer e que, se fizer low carb, resolve todos os problemas. Mas existe um gene que, quando alterado, a dieta low carb ela gera obesidade. Então, não é todo mundo que responde bem ao mesmo tipo de dieta. Sim. Então, alguns organismos eles respondem muito bem à dieta low carb, eles podem fazer. Alguns vão responder bem à dieta low fat, baixa gordura, outros a high fat, que é a alta gordura, né? Mas isso é de indivíduo para indivíduo. E tudo isso a gente pode ter uma noção, porque o genoma é muito complexo, através de alguns genes. Por exemplo, a obesidade, ela é uma característica genética, quer dizer, vamos voltar um pouquinho. Sim. A obesidade, ela é um aspecto de uma doença complexa. Primeiro que eu gosto de tratar ela como um sintoma e não como uma doença, porque a gente, é igual uma dor de cabeça, você não sabe o que gerou aquela dor de cabeça. Você pode ter batido a cabeça ou você não pode ter comido nada. Mas aquilo... Então, a obesidade também. Você pode ser obeso porque você comeu muito e não faz exercício. Ou você pode ter uma propensão genética. No caso das propensões genéticas, então a gente tem mais ou menos de 30 a 40 genes, com 80 variações desses genes, que podem estar associados à obesidade genética. Mas tem 4 que são muito bem estudados e que são os mais frequentes. Esses 4 a gente costuma avaliar nesse exame genético. Eu, por exemplo, tenho os 4 genes da obesidade. As 4 mutações, os 4 polimorfismos relacionados à obesidade. E eu sei que para mim vai ser muito mais difícil, mas também sei os mecanismos pelo qual enfrentar melhor a obesidade. Então é isso que a precisão de nutrição faz. Agora, um outro paciente que não é obeso, por exemplo, e chega lá e não tem esses 4 genes, o resultado da terapia vai ser muito mais simples. Entendi. Agora, se ele tem aquele grau de... uma das mutações, ela aumenta o nível de saciedade do organismo. Sim. Tem a ver com o gene que é expresso lá no hipotálamo, o gene MC4R. E essas pessoas que têm essa mutação, esse polimorfismo, ela sempre vai ter que comer um pouco mais para ter a mesma saciedade. Entendi. Se a pessoa não tem essa mutação, eu vou passar para ele uma prescrição alimentar, falar, você vai comer 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão, um bife, salada. Ele vai comer e vai ficar na boa. Agora, se ele tem essa mutação, eu já sei que não vai adiantar eu passar, porque ele não vai conseguir seguir aquilo. Entendeu? Então, eu preciso desenvolver uma nova estratégia. Existem várias estratégias para esse tipo de paciente. Então, a gente consegue individualizar o paciente e pegar estratégias que são mais eficazes no tratamento daquele paciente. É uma técnica que o exame, quando eu comecei a dar aula na medicina, eu dou aula sobre isso na medicina, né? Há 5, 6 anos atrás, a gente tinha um exame desse que só o Einstein fazia, custava R$5.000. Sim. Hoje um exame desse custa, quer dizer, com 4, 5 polimorfismos. Hoje a gente faz 50 polimorfismos em torno de R$800, R$1.000, R$1.500. Cada vez ficando mais acessível. Cada vez ficando mais acessível. A tecnologia vai avançando, a gente já consegue... Então, muitos outros genes que na época não se via, era uma coisa que muito pouca gente fazia e que hoje é totalmente acessível, né? Uma tecnologia totalmente acessível. Eu estava vendo algo, né, tempos atrás ali sobre essa questão da evolução da medicina, né? E nós estamos passando para uma medicina preventiva, né? Então, onde você começa através desses exames, descobrir quais possíveis doenças você tem na genética e começar a tratar já através de, enfim, nutrição, atividade física e medicamentos já para prevenir, para não deixar, por exemplo, um câncer se desenvolver ou algo nesse sentido. A predisposição... Então, essas mutações, esses polimorfismos, eles nos predispõem. Eles aumentam a chance da gente desenvolver uma doença. É lógico que essa doença, muitas vezes, pode ser desenvolvida também sem o polimorfismo.
Mas é que o polimorfismo, às vezes, aumenta em 80% a chance de você desenvolver. Então, você já sabe que aquele é um ponto nevrálgico, né? Sim. Você vai ter que tratar ele, porque senão você vai evoluir para aquele quadro. Então, isso não quer dizer também que porque os polimorfismos, eles não são, como que eu digo, não são 100%. Alguns sim, né? Algumas doenças, por exemplo, são polimorfismos, sim. Mas outros, eles vão aumentar a probabilidade. Você aumenta a chance. Então, por exemplo, o diabetes é uma doença desse tipo. Sim. Ele tem uma predisposição genética, mas ele depende do ambiente. Sim. Se você tiver a predisposição genética, fizer exercícios e tiver uma boa alimentação, você nunca vai desenvolver, provavelmente. Uhum. Agora, se você não tiver predisposição genética e não se alimentar bem e não fizer exercício, a chance de você desenvolver o diabetes tipo 2 é muito alta. Mas se você tiver e você mudar a sua forma, o seu modo de vida, então você reduz em muito a chance ou até mesmo o prognóstico, né? Mesmo tendo, muitas vezes, você não evolui o quadro. Sim. Né? Porque você entra num tratamento preventivo. Então, é nisso que a nutrição ela tem essa característica tão interessante quando a gente fala de prevenção de doenças. Sim. E uma dúvida no sentido de idade. Existe uma idade, tipo... uma criança pode fazer esse tipo de exame, por exemplo, já desde criança ter uma nutrição mais precisa, ou já saber, olha, tem uma predisposição, por exemplo, à obesidade, algo nesse sentido, e não só a idade do mais jovem ali, né, da criança, como também a questão lá do idoso, por exemplo, olha, de fazer esse exame e conseguir talvez diminuir esses efeitos. Então, como é o que está escrito no nosso DNA, ele não muda ao longo da vida, né? Então, desde criança até adulto, é o mesmo DNA. Sim. Quanto antes você ficar sabendo, melhor. Sim. Porque daí você pode intervir de forma mais coerente. Sim. Né? Agora, no idoso, muitas vezes, você nem precisa, porque você já tem o quadro instalado. Sim. Né? Então, você vai entrar no quadro. É lógico que você pode descobrir algumas coisas que ainda não se manifestaram. Sim. Né? Então, é interessante para todo mundo, mas quanto antes, melhor, na verdade. Lembrando, né, que não é todo mundo que tem indicação de fazer. Quer dizer, todo mundo pode fazer o exame genético. Né? Você fica sabendo como você é por dentro. Sim. Né? É o seu manual de instruções. Né? Então, você pode lidar melhor na sua vida, então, ser mais saudável sabendo os seus genes. Isso não quer dizer necessariamente que você vai ser mais saudável só porque você conheceu os genes, se você não estiver disposto a mudar. Sim. Outra coisa, os princípios de nutrição básica e saudáveis, eles são universais. É lógico que quando você sabe que determinado nutriente te é fundamental, você vai se interessar mais por ele e vai começar a se alimentar mais com ele. Sim. A gente conversava um pouquinho antes de começar com relação àquela questão da depressão, né? Sim. Então, a depressão tem um polimorfismo, que é no gene MTFR, que é o gene da metilfolato redutase. Ele faz a reciclagem do metilfolato. E ele reduz a homocisteína do sangue, que é um indicador com doenças cardíacas. E essa mesma homocisteína acumulada, ela também está envolvida, esses baixos níveis de metilfolato, com a produção de neurotransmissores. Se a pessoa tiver a redução desses níveis, então ela tende a ter níveis de depressão aprofundados. Entendi. Que é muito simples, você muda com a alimentação, ou suplementando aquele nutriente, ou os próprios alimentos que você come, eles podem te levar a sair desse estado. Não é toda a depressão, isso é bom ressaltar, né? Não é toda a depressão que se dá por essa causa, pelo MTFR. Mas a gente está publicando um artigo agora na revista da UEM, de um aluno meu da medicina, que a gente revisou a relação desse gene com a depressão. E a gente tem uma relação muito clara entre os baixos níveis de metilfolato com a mutação, com o SNP específico que tem nesse gene MTFR e a depressão. Então, se você sabe que você tem essa mutação, você sabe que você vai ter que ficar mais atento a essa questão sempre. É um dos exames bioquímicos que você vai ter sempre que pedir para saber. Né?
uma dúvida no sentido de, a gente comentou aqui sobre a depressão e tal, né? Nesses exames, é possível você descobrir o tipo de doença? Por exemplo, olha, eu tenho uma predisposição já a doenças cardíacas, por exemplo, então a gente observa na família, por exemplo, mas aquilo pode ser por causa do ambiente ou já está na nossa genética, né? E nesse exame é possível você identificar essas doenças que já estão, saber exatamente quais são? Sim. Lembrando sempre que doenças complexas, ou essas são chamadas DCNTs, né? Doenças crônicas não transmissíveis, eu não gosto desse nome, porque fala não transmissíveis como se não tivesse relação nenhuma com a genética. Mas a gente sabe que a genética aumenta a frequência. Sim. Então, tanto que quando você vai ao médico, ainda que ele não pense em nada nisso, ele pergunta, seu pai é diabético? Sim. Tem pressão alta, né? Seu pai tem pressão alta? Seu pai Por quê? Ele sabe que a chance é aumentada, mas a gente fala que é uma doença crônica não transmissível. Por quê? Na verdade, essa predisposição que é transmitida. Então, quando a gente faz esse exame, por exemplo, esse painel genético que eu uso na clínica, né, eu elenco lá alguns genes relacionados a deslipidemias. Então, HDL alto, LDL alto, HDL baixo, LDL alto, né, o colesterol ruim alto. Então, isso a gente consegue ver, essa detecção. Muitas vezes, o que vai acontecer é que nem a nutrição vai resolver. E você vai ter que usar algum remédio. Tá? Mas a gente já consegue saber. Porque se o HDL é muito baixo, o LDL alto, e você tem essa predisposição genética, então você provavelmente vai se dar muito melhor usando um remédio. E daí a gente passa para o médico. Para o cardiologista, ele vai prescrever o remédio. Mas a gente já sabe o tipo de alimentação. Né? E outra, se não tiver relação nenhuma, a gente sabe que não vai precisar tomar remédio. É só mudar a alimentação que você vai mudar o seu perfil lipídico, reduzindo, né, a chance de eventos cardiovasculares. Sim. A gente conversava com o Douglas no último episódio, onde ele falava que é um trabalho em conjunto. Sim. Não é? Você tem várias áreas ali para você conseguir chegar, às vezes até eliminar os remédios que você precisa tomar ou, né, não chegar a iniciar a tomar esses medicamentos. Não é? E com relação a, né, buscando na internet, o que as pessoas mais buscam sobre nutrição ali, e me chamou bastante atenção sobre a questão de Alzheimer, né? A nutrição voltada para Alzheimer. No caso, surgiu uma dúvida para mim aqui agora, assim, o Alzheimer, é possível identificar nesse exame essa possibilidade? Sim. Nesse exame que eu faço, no meu painel que eu montei, eu não coloquei doenças que tem baixa influência da alimentação. Sim. Mas existe um outro painel dessa empresa, por exemplo, que eles vão ver doenças de maneira geral. Eu optei em não colocar no meu, porque eu acho que tem muita coisa ali que às vezes a gente não consegue mudar. Sim. Então, assim, eu fiz o meu e algumas coisas mexeram um pouco comigo. Entendi. Né? Então, eu coloquei no meu tudo aquilo que dá para a gente mudar. Mas tem esse outro exame. Por exemplo, já teve um paciente que chegou à clínica, o pai dele tinha, ele queria saber se ele tinha chance aumentada. A gente fez esse outro exame nele. É um exame genético também, mas que vai mais para o lado de doenças genéticas. A gente viu que a predisposição dele aumentou em 10% a chance dele ter. E a gente sabe que existe uma grande relação dessa doença com a alimentação ocidental. Então, a doença Alzheimer com a dieta ocidental, essa que é rica em carboidrato simples, em gordura saturada, ela é muito danosa para quem tem a predisposição. Então, a dieta do Mediterrâneo é uma dieta que é muito mais adequada para quem tem essa predisposição. E a gente pode, então, fazer essa adaptação. Entendi. Né? Aumentar a quantidade de gorduras poliinsaturadas, aumentar a quantidade de fibras, tudo isso reduz muito a chance, né, ambiental de você desenvolver. Não quer dizer que você ainda não tenha propensão, mas o risco ambiental ele reduz aquela probabilidade de você desenvolver aquela doença. Às vezes vai retardar. Se você ia começar a ter com 60 anos, agora vai começar a ter com 80, imagina. Né? Então, você tem uma melhora no prognóstico justamente por uma mudança ambiental, né? Entendi. Uma mudança na sua alimentação e exercício. O exercício está muito associado a isso. Então, é difícil você falar de alimentação sem falar de exercício. Sim, exatamente. Tanto que a primeira coisa que o cara, quando entra
na clínica, ele fala assim, que exercício está fazendo? Exatamente. Porque a nossa qualidade de vida, ela tem esses dois pilares. A nossa alimentação tem outros pilares, né? Mas a nossa alimentação e o exercício físico, eles são muito intrincados, né? Na nossa qualidade de vida. Entendi. É que eu achei interessante a quantidade de buscas, né, que vem crescendo nessa área de Alzheimer, questão de nutrição para o cérebro, né, tudo meio que relacionado ali. Eu vejo a preocupação das pessoas, né. Na minha família eu tive um caso de uma avó da minha esposa que teve Alzheimer, né, e daí a gente vem conversando sobre isso, né, ou seja, como prevenir, o que causou, né, o que causa, se está na genética, como você pode retardar esses efeitos, né. Então, e eu buscando, né, depois na internet, vi que isso tem crescido bastante, essa parte de nutrição. A nutrição, ela tem sido um braço muito efetivo no prognóstico do paciente. Então, ele não trata sozinho. Não adianta você falar, não, o cara vai curar com a alimentação. Se alguém te prometer isso, é mentira, isso não faz. Mas a prevenção e o tratamento, ele prevê uma alimentação rica em poliinsaturados, baixa em gordura saturada, rica em monoinsaturados, em fibras, em nutrientes. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida na terceira idade, na melhor idade, vamos colocar assim, na melhor idade, a gente tem que pensar em dois grandes pilares. O exercício físico, pelo papel anti-inflamatório sistêmico que ele tem, e a alimentação, pelo papel anti-inflamatório sistêmico. Tá? Então, são duas coisas que não tem como se dissociar de uma qualidade de vida lá na frente. Quer chegar bem na terceira idade, né? Na melhor idade? Vamos chegar bem com uma boa alimentação e com exercício físico. Entendi. E com relação a... Você falou sobre desses nutrientes que você precisa ter, né? Eu vejo muito, né? Eu me lembro que teve um tempo que eu fui numa nutricionista, porque eu preciso ganhar peso, no meu caso, né? E daí ela falava muito assim para nós que você tem que mais descascar do que abrir, né? Cite alguns alimentos para nós, assim, falando assim, olha, que isso realmente nos ajuda a prevenir, né, doenças, enfim, doenças no geral, não sei, eu acredito que para o Alzheimer talvez precisaria fazer uma consulta para ter ali, olha, você precisa desses alimentos específicos, talvez para outros cardiovasculares, alguma coisa assim, para outros tipos de alimentos. Mas no geral, tipo, alimentos ali. Então, no geral, a gente tem que pensar o seguinte, essa frase que ela usou com você é ótima, é abrir menos e descascar mais. Sim. Tudo que é menos processado e tudo aquilo que você usa in natura, sem ter que cozinhar, ele é melhor, ele preserva melhor o nutriente, né? E outra coisa, os alimentos ultraprocessados, que é a base da dieta moderna, eles são muito deletérios. Por quê? Eles trazem uma carga muito grande de sal, eles trazem uma carga muito grande de conservantes, né? E algumas moléculas que são complexas para o organismo mesmo processarem. Então, o nosso fígado, às vezes, fica muito carregado com esses conservantes. Então, a primeira coisa que eu diria, assim, para quem conhece muito pouco de nutrição coma menos, abra menos produtos e descasque mais. Abra menos pacote e descasque mais. E come produtos in natura, né? Então, frutas, verduras, de preferência sem ter que refogar. Né? Coma proteína de boa qualidade, de alto valor biológico. Então, a gente está falando de carnes magras, com baixa gordura, né? E mais de uma vez ao dia, porque tem muita gente que faz uma refeição com proteína. O almoço, come carne. Então a gente precisa ter proteína 2, 3 vezes, pelo menos no dia. Se é um atleta, ele vai precisar ter mais ainda. E dependendo do tipo de atleta, ele tem uma demanda. Né? E daí mas uma pessoa que não faz exercício, pelo menos 3 vezes no dia. Então, ovos de manhã, leite, no almoço um bife, à tarde um bife ou uma ave, um peixe, alguma coisa nesse sentido. Verduras, o mais diversificada possível, de maneira geral. Né? Então, lembrando que a dieta, e por isso que o nutricionista é importante, ele pega e vê a sua demanda. Mas, de maneira geral, a gente sabe
que a gente precisa de uma grande quantidade de fibras. O brasileiro, ele come muito pouca fibra. Sim. Então, em média, um brasileiro, chutar aqui, meus pacientes, quando chegam, eles estão comendo 4, 5 gramas de fibras no dia. Nossa. E a gente precisa de mais de 20 gramas. Uhum. A recomendação é mais de 20 gramas dia. Então, a gente pode comer saladas de folha ad libitum, sabe? Comer com bastante volume. Sim. E de preferência antes, porque ele vai ajudar o processamento desses alimentos que vêm. É lógico, eu mesmo não gosto, eu falo isso, mas eu mesmo não gosto muito de comer a salada antes. Sim. Então, vai depender. Mas se for possível, coma antes a salada. Entendi. E coma um bom volume de salada. Em todas as refeições. Um legume e uma fonte de carboidrato. Nosso arroz e feijão, ele é muito bom. Sim. Né? Evita comer muito volume de arroz e feijão, porque isso faz mal. Então, toda vez que a gente come muito carboidrato de uma vez, a gente produz muita insulina. Esses picos de insulina muito alto, eles vão levar ao que a gente chama de lipogênese, que é a síntese de gordura lá no tecido adiposo, lá onde a gente não quer. Entendi. Lá na barriga, lá nos culotes, lá na perna, Sim. onde geralmente a gente tem acúmulo de gordura. Então, comer muito carboidrato de uma vez, né? Isso não quer dizer que você precisa comer pouco carboidrato, mas em vez de fazer uma montanha de arroz e feijão, então você come ali 2 colheres de arroz, Sim. uma de feijão, dependendo, né? Uma pessoa normal, um adulto normal, dependendo da demanda, né? Mas evitar fazer exagero de arroz e feijão. Né? Qualquer exagero vai levar a um acúmulo. Eu sempre brinco, eu gosto de falar assim, eu gosto sempre do equilíbrio. Porque tudo que é de mais ou de menos vai acabar fazendo mal. Então, tem que buscar o equilíbrio. Né? Existe uma questão assim de... Por exemplo, nós temos a nossa cultura aqui no Brasil não é de comer tipo, uma refeição como um arroz ou um feijão, algo assim mais gorduroso de manhã. Muitas pessoas nem tomam café da manhã, né? Eu gosto de tomar um café da manhã ali. Nossa cultura é de comer pão, né? Enfim, ali de manhã. Existe alguma relação, e eu já vejo que em algumas outras culturas, às vezes a pessoa come uma refeição de manhã. Existe alguma relação com isso no sentido de, olha, é mais recomendado de manhã comer esse tipo de alguma coisa assim? Rapaz, hoje tem um ramo dentro da nutrição que ele trata muito a questão de números, né? Então, assim, a vida como se fosse valor calórico total, Sim. VCT. Então, você precisa de 2.000 calorias, você precisa de 2.000 calorias ao longo do dia. Não importa muito como vai vir essas 2.000 calorias. Quando a gente pensa em emagrecimento, faz até sentido. Mas não é a melhor forma da gente pensar. Tá? Então, o valor calórico total é algo que a gente precisa pensar, mas a distribuição desse nutriente é algo que tem ficado na literatura cada vez mais consolidado. Então, quando você pega essas 2.000 calorias diariamente, 1.500, dependendo da demanda da pessoa, de maneira geral, e eu estou sempre generalizando, mas lembrando que dependendo se tem uma patologia ou se a demanda do atleta, uma pessoa... Então a gente tem muitas exceções para isso que eu vou falar. Sim. Um café da manhã bem reforçado, um almoço reforçado e uma janta reforçada. Tá? Se der para comer uma fruta entre as refeições, essas principais refeições, melhor. Sim. Outra coisa, à noite... Existem alguns estudos, e tem alguns nutricionistas que podem até me ouvir agora e falar, mas tem estudos claros que mostram agora nos últimos anos que há uma relação entre a melatonina que a gente produz à noite e a resistência à insulina. Isso quer dizer que se você comer a mesma quantidade de carboidrato de manhã, na hora do almoço e à noite, você vai ter uma maior insulinemia à noite. E você vai ter um tempo de absorção dessa glicose mais reduzido, por causa da ação da melatonina. Sim. Então, muito carboidrato à noite, ele também é um problema, principalmente para diabéticos. Tem um outro estudo que a gente não sabe muito bem o porquê, mas de pessoas que não se alimentavam depois das 18 horas. Eu não lembro do tempo agora, mas comia até às 19, quando começava a escurecer. Sim. E depois não comia mais. O mesmo valor calórico e que eles tiveram uma perda de peso.
Tá? Não está muito bem esclarecido por quê. Se é essa relação com a melatonina, não se sabe muito bem por quê, mas a gente sabe que tem essa relação. Tá? Então, mesmo valor calórico. Você não está mudando o valor calórico. Alguns falam que pode ter sido a orientação do profissional, e eu acho que pode ter até esse viés. Tá? Mas acontece que teve um efeito prático. Entendi. Tá? Então, muitas vezes os artigos eles têm viés, mas eles têm um efeito prático. A gente não sabe muito bem o motivo do porquê. Então, uma refeição mais pesada de manhã ela é mais fácil de ser metabolizada pelo organismo do que uma à noite. Outra coisa, né? Tem um dia na semana lá que eu gosto de levar a família, porque a gente tem que pensar que a alimentação não é só para ficar saudável, ela tem a função social. Então tem uma noite na semana que eu e minha esposa e minha filha vão comer pizza. Eu comecei a perceber nesses últimos tempos que comer pizza depois das 10, 9h30, por exemplo, que é o horário que a gente acaba saindo, me dá uma grande indigestão, né? Eu fico a noite mal, demorando nesses últimos tempos. Então, avançando a idade, também o nosso processo de digestão ele vai ficando um pouquinho mais lento. Então, tudo isso mostra pra gente que comer muito à noite não é uma boa estratégia. Tá? Não é um problema, mas não é talvez a melhor estratégia. Eu tenho uma coisa que eu ia perguntar, porque a minha mãe, eu lembro que ela sempre falava assim, que não era bom você comer e já ir dormir. Né? E quando eu fazia faculdade, eu chegava às 11 horas da noite em casa, eu comia e ia dormir. Né? E assim, nunca percebi nada. Hoje eu tenho um costume mais, assim, eu janto com a minha família, né? Minha esposa, meus filhos ali. A gente janta ali em torno de 7h30, 8 horas da noite. Então não é um horário assim tão tarde ainda, né? Mas existe alguma relação realmente com isso, de que você comer e dormir, que minha mãe falava assim, que não fez a digestão, alguma coisa assim? É mais difícil da gente, inclusive aumenta o refluxo, né? Então aquela azia que a gente tem, aquela queimação esofágica, né? Ela tem uma relação com isso, você comer e dormir. A pressão que você vai fazer no estômago sobre o ósseo pilórico, né? Que é o fechamento do estômago em cima, ele vai ser maior por causa da própria posição anatômica. Ele estava assim e passa os dois ossos ficarem na mesma posição. Então, o refluxo, ele tende a acontecer. Então, não é legal mesmo você comer e já ir dormir. Né? Por essa questão. Que é uma questão anatômica e dá toda aquela questão de queimação, de azia. Tem essa relação. Mas é a principal relação. O desconforto que causa isso. Não tem assim uma contraindicação por um outro motivo específico. Pelo menos não que eu me lembre agora. Entendi. E com relação a essa questão da nutrição e as doenças, né? Você já atendeu vários pacientes aí. Qual é o tempo em média que você observa, ou né, de estudos, que a pessoa começou a mudar a alimentação e tem uma atividade física também, porque nunca é sozinho, né? Em quanto tempo que ela começa a ter resultados no sentido, às vezes, de parar de tomar um remédio ou de, enfim, parar de sentir os sintomas que ela sente de desconforto por causa daquela doença, às vezes por causa de um diabetes causado, né? Não genético, mas causado ali por causa da alimentação, ou enfim, situações de compressão alta. Daí a gente tem que pensar o seguinte, quanto tempo levou o paciente a ter aquilo também, aquela condição? Porque às vezes foram 20 anos e ele chega e acha que com um mês vai mudar. E às vezes é um processo de 6 meses, 1 ano. Então, a obesidade é algo que é bem desse tipo, né? A pessoa chega lá com IMC muito alto e pensa assim, eu preciso perder peso. Eu preciso perder peso. Essa é a... Né? E ele quer perder peso em 6 meses, mas ele demorou 20 anos. Se alguém que engordou 10 quilos em 2 anos, por exemplo, é muito mais fácil de perder do que alguém que ganhou esses mesmos 10 quilos em 20 anos. Então, o tempo que levou para a instalação daquela doença tem muita relação com o tratamento dela, né? Porque ela fica mais consolidada. Da mesma forma, as outras doenças crônicas, né? Como, por exemplo, o diabetes. Mas, muitas vezes, um paciente chega pré-diabético, né? Com uma glicose lá em torno de 110, 120, uma glicose em jejum, glicada, hemoglobina glicada 5,7, 5,8 ali, e a gente precisa reduzir. E assim, 2, 3 meses a gente vai reduzindo. E a gente tem que pensar o seguinte, é um novo modo de vida, né? Não é igual o remédio que você toma e no outro dia tá bom, mas que você vai ter que tomar no outro dia de novo. É algo que você vai ter que mudar no seu estilo de vida.
Então, o acompanhamento nutricional, muitos pacientes vão para fazer um diagnóstico nutricional. Chego lá, faz um diagnóstico, eu falo, olha, você precisa mudar isso aqui. Ele fala, valeu, obrigado, é isso que eu queria. Quando precisar, volta. 1 ano, 2 anos, volta depois. Outros pacientes pedem um acompanhamento. Por quê? Daí o acompanhamento, a gente vai vendo o que está dando certo, o que ele conseguiu implementar e o que não conseguiu. Então, eu falo, olha, vamos tirar tudo isso. Né? Daí o paciente já fala no primeiro dia, olha, isso daqui não dá para tirar, o meu chocolate não dá para tirar. Não, então vamos fazer uma escolha melhor. A gente faz a escolha, né? Então vamos colocar um chocolate 50% para começar, tanto de chocolate. Daí o paciente vai e fala, olha, não deu aquele chocolate, eu tive que comer. Então vamos fazer outra escolha, aos poucos, para que o paciente também tenha prazer, porque a alimentação não é só saúde, ela tem a questão do prazer, você se alimentar bem, se alimentar melhor, se sentir bem, né? E fazer isso com saúde. E não você se empanturrar e perder a saúde. Então esse caminho, muitas vezes, ele é um pouco mais distante, né? Um pouco mais longo. Né? Tem a questão do estresse, que vai estar muito relacionada com a nutrição, que é uma das coisas que a gente tem que mapear sempre. Então, o estilo de vida todo, ele vai acabar sendo impactado quando você muda a alimentação. Entendi. Com relação a essa questão, né, do estresse, da ansiedade, que muitas pessoas acabam comendo mais, né? Com relação a isso, você tem alimentos que causam mais estresse, alguma coisa assim, como, por exemplo, olha, a pessoa ingere muita gordura, por exemplo, ela tende a ficar, vamos dizer assim, mais estressada ou mais ansiosa, ou não tem muita relação? Na verdade, tem uma relação inversa. A gente sabe que quando a pessoa ficou estressada num dia, ou dormiu pouco naquele dia, ou se alimentou pouco no dia, no próximo dia, a escolha dela por alimentos vão ser alimentos mais palatáveis. Então, mais açúcar refinado, mais gordura. E as escolhas dela vão ser mais calóricas. Me parece que essa relação está muito ligada ao cortisol, que é o hormônio, colocar entre aspas, o hormônio do estresse. Tá? Então, quando você tem um pico exacerbado de cortisol, o cortisol é normal, um hormônio que faz a gente estar acordado aqui agora e estar alerta. Mas quando você tem alguma coisa muito estressante, esse pico de cortisol aumenta. E ele faz você ter escolhas piores no outro dia. Então, a relação ela é mais inversa do que... Não é o alimento em si que vai... Mas se o alimento ocasionar um estresse, por exemplo, fui num churrasco ontem e me empanturrei. Nossa, não dei conta. Daí eu não dormi. Sabe aquele negócio? Comi muito tarde, eu não dormi. No outro dia você vai ter um pico de cortisol. E daí ele vai refletir na sua próxima alimentação. Por isso que às vezes você entra num ciclo, né? Assim, você comeu mal num dia, você come mal no outro, e no outro você está comendo pior ainda, porque você vai se estressando, seu organismo vai descompensando. Então, a relação ela é mais inversa. Mas ela tem uma relação, sim, entre esse estresse e o alimento. Eu vejo muito a questão justamente de que vem aumentando, né, o caso de obesidade, tudo isso daí, né, que a gente vem observando isso daí, e a questão é justamente que vem aumentando também, né, o caso de ansiedade nas pessoas, as pessoas que dormem menos, né, tudo isso daí, então tem muita insônia, né, então isso era a minha dúvida, e justamente a questão do hábito, quando eu vejo que quando a pessoa, então, por exemplo, ela dormiu menos, né, dormiu mal aquela noite, ou enfim, alguma situação assim, então, ela precisa ter o hábito, por exemplo, mudar o hábito dela alimentar. Então, se torna mais difícil ainda para ela conseguir chegar onde ela quer. O nosso organismo, ele não pensa por si, mas é como se ele pensasse. Ele pensa assim, nossa, eu estou numa situação tão degradante que eu vou precisar me precaver de algum problema. Para o nosso organismo, a gente tem que ter em mente que ele é biogênico. Ele não quer saber se você está bonito, se você está saudável, ele não quer saber nada disso. Ele quer manter você vivo. Então... Quando você tem um pico de estresse, é como se você estivesse sinalizando para ele o seguinte, olha, não sei o que me vem depois. E daí o que ele faz? Ele guarda tudo que der. Porque vai que não tem mais nada. Né? Nossos antepassados era assim, né? Tinha uma seca, não tinha o que comer. E daí o que fazia? Então ele guardava tudo e quando tinha. Daí você tinha um pico de estresse, guarda o que dá.
Sim. Né? A hora que você come, você até reduz a sua taxa metabólica basal um pouco. Se bem que essas mudanças na taxa metabólica basal são pequenas, mas quando você acumula 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, então ela faz diferença, né? Sim. Seja 50 calorias que seja num dia, em 2 anos, vê quanto que dá de caloria. Bastante. 7.700 calorias, 1 quilo. Sim. E no caso, essa questão de insônia, né? Buscando lá na internet algumas coisas que as pessoas buscam, justamente existe essa relação entre buscar alimentos que ajudam a dormir. Sim. Daí a gente tem muitos alimentos que vão ajudar a dormir. Primeiro, aqueles alimentos que são melhor digeridos. Então, você tem alimentos que têm uma digestão mais fácil, né? Carboidratos. Então, você já pode buscar esse tipo de alimentos. E daí você tem alguns nutrientes que podem também te ajudar, né? Então, alguns compostos químicos em chás, por exemplo, eles vão ajudar você a relaxar. Né? Mas o que é muito eficaz também para você ajudar a dormir e que eu acho que está muito relacionado com o nosso modo de vida hoje é o celular e o uso que a gente faz dele. Sim. O uso de telas. A gente já sabe que a luz azul, né, a luz branca, ela reduz a produção de cortisol. Sim. Então, no final da tarde, a nossa produção de cortisol ela diminui e a melatonina aumenta. Certo. Só que a luz, se a gente ficar exposto muito à luz branca, o que vai acontecer? A melatonina vai demorar mais para ser produzida. Sim. E a gente vai demorar mais para ter sono. Então, o que a gente chama de higiene de sono é algo que é muito eficaz nesse processo do dormir, né? Você não ficar vendo até tarde, Sim. telas. Então, você se desligar das telas um pouco antes de dormir. Esse negócio de ter TV no quarto é horrível. Sim. Né? A luz do quarto ser uma luz mais voltada para o amarelo, né? Não a luz branca. Então, a luz amarela da sala, desses ambientes que são mais relaxantes. Ela tem uma luz mais relaxante, porque ela vai te ajudar. Você fazer uma leitura, que é algo que você... Antes de dormir, né? Algo que vai te reduzir também o estresse. Uma leitura de alguma coisa, não um documento, né? não de, como chama, de boleto. A leitura de boleto antes de dormir ansioso, vai aumentar o cortisol. Mas uma leitura de um livro relaxante, Sim. né? A oração que te reduz, então, um pouco da ansiedade. Tudo isso pode te ajudar a dormir melhor. E é lógico, não comer tanto, né? Sim. Comer pesado, comer tanto, você comer um churrasco antes de dormir, uma feijoada, alguma coisa assim, é muito difícil a digestão. Mas tem esses nutrientes. Os chás são muito efetivos, né? Para ajudar a relaxar. Eu vejo que para mim uma coisa que até eu comecei a ter esse ritmo maior por causa dos meus filhos, né? Porque a gente queria que no começo eles estavam um pouco desregulados, porque cada dia dormia em um horário, então para acordar, ir para a escola, enfim, isso diminuiu o rendimento deles lá. Então a gente começou a tentar colocar eles para dormir todo dia no mesmo horário. Então a gente acabou também dormindo no mesmo horário. Então desliga a televisão tal hora, né? Assim, janta tal hora. E isso ajudou muito, eu vejo assim, na questão de... Eu já não tinha muito problema com questão de dormir. E hoje praticamente eu não tenho nada com relação a isso. E vejo que essa questão da... não é a pontualidade, mas a rotina, né? A rotina ali de dormir, acordar no mesmo horário. Muito importante. Eu vejo que meus filhos acordam ali 6, 6:30, tipo, brincando, dando risada, sem aquele estresse que às vezes é de manhã. Tem uma área dentro da nutrição que chama crononutrição. Ela se apoia na cronobiologia. A cronobiologia é o estudo da genética do indivíduo que trata da relação dele com o tempo. Sim. Então, já viu aquela pessoa que gosta de acordar 5 horas da manhã e se tá bem, acorda cantando, Sim. e tem aquele que gosta de acordar 11 horas Sim. e acorda meio para baixo. Sim. Isso tudo é dado geneticamente. No painel genético que eu montei tem inclusive o cronotipo e a quantidade de sono, porque todo mundo fala assim, precisa dormir 8 horas. Sim. Mas geneticamente, a gente tem pessoas que precisam de mais de 8 horas e tem gente que precisa de menos de 8 horas para dormir. Já viu aquele cara que fala assim, eu durmo 6 horas, acordo bem, não consigo dormir mais. Sim. Geneticamente, ele é um pequeno dormidor. Sim. E tem os grandes dormidores, que são aqueles que precisam de 9 horas para repor de sono. O adolescente, de maneira geral, independente do cronotipo dele, ele precisa de mais sono. Tá?
Mas uma das coisas que a gente precisa, porque nem sempre dá para a gente se adaptar, né? Sim. Igual o Jô que trabalhava de madrugada e acordava às 11 horas da manhã, isso não é para qualquer um, né? Isso é para ele que podia. A gente não pode. Então, o que a gente faz? A gente precisa de uma rotina consistente. Rotina consistente quer dizer que todo dia você vai dormir naquele horário e vai acordar naquele horário. Isso ajuda a gente a reduzir o estresse. Porque toda vez que você estiver fora do seu cronotipo, então cronotipo é isso que eu falei, né? O matutino, aquele que acorda muito cedinho, ou o vespertino, aquele que gosta de acordar mais tarde. Então, se um vespertino está fora do cronotipo dele, ele tem que acordar às 6 da manhã, por causa da pressão social, ele vai ter um estresse. Mas se ele fizer isso como rotina, todos os dias, o cronotipo dele é deslocado e o estresse dele reduz. Então, toda vez que ele fizer esse deslocamento através de uma rotina, ele vai conseguir eliminar o estresse. Só que ele vai ter que fazer isso todo dia. Igual os profissionais que trabalham à noite de saúde, né? Em plantão, em turno. O pessoal que trabalha em turno tem muito esse problema. Qual que é a única saída para eles? Ter uma rotina de dormir, quando chegar, a luzinha toda apagada, escuro o quarto, de dormir a quantidade de tempo ideal, sem barulho. É lógico que isso muitas vezes é difícil. Mas é isso que vai levar ele a minimizar esse estresse. Então, existem técnicas que a gente pode minimizar esse estresse. E muitas vezes a obesidade está totalmente ligada ao estresse. Uma outra coisa, né? O estresse, ele gera um tipo de obesidade, que é muito comum da gente ver, aquela obesidade centrífuga, né? Que a gente fala que é aquela barriguinha redonda. Ela está muito ligada ao estresse, porque essa região ela tem mais receptores de cortisol. Então, quando o estresse é acumulado na barriga, a gente já sabe que não vai ser só cortar a alimentação. Porque, às vezes, ele vai perder gordura do organismo inteiro, mas a barriguinha fica. Então, ele é mais complexo ainda de você tratar. Tá? Mas é lógico, vai ter que tratar em conjunto a questão do estresse e a questão da alimentação. Muitas vezes, a alimentação é uma fonte de estresse. Você come uma vez no dia. 2.000 calorias, você come a quantidade de calorias certa, só que o seu organismo recebe e fala, quando a gente vai comer de novo? Vamos guardar tudo isso que a gente não sabe quando vamos ter energia de novo. Daí ele acumula tudo que pode. E eu vejo também a questão, às vezes, assim, de comer e depois ficar se sentindo culpado porque não podia comer aquilo. Daí a gente tem algumas técnicas para tratar isso também dentro da nutrição, né? Esse comer com culpa. Então, muitas vezes a pessoa fica se reprimindo. Não vou comer um sorvete, não vou comer um sorvete, não vou comer um sorvete, não vou comer. Chegou no final de semana, come um pote de sorvete e come ele inteiro. Daí no outro dia fala assim, não podia ter comido, não podia ter comido. Daí, já comi, agora vou comer mais. Daí come e aquilo vira um ciclo. Então, isso gera compulsão. Isso é algo que é muito também... A tendência à compulsão, ela também é uma das coisas que a gente verifica no genético. A tendência à compulsão... ela é algo que é mais complexo quando a pessoa tem essa alteração. E a gente tem que ficar mais atento. Então, essa tendência à compulsão, muitas vezes, a gente tem que tratar com, por exemplo, alguma forma relacionada a como ele entende aquele alimento. Então, assim, deu vontade de tomar um sorvete, é melhor você ir lá e tomar o sorvete naquela hora, você pensar, você parar a pensar... Eu consigo ficar até hoje à tarde sem tomar sorvete? Sim. Daí chega à tarde, pensar de novo, né? Eu consigo ficar até amanhã? Às vezes amanhã você não vai nem lembrar. Não, tô morrendo de vontade. Não, tem que ir lá agora tomar. Então, vai lá, toma um sorvete. Você não compra o pote de sorvete, você vai lá, compra um sorvete, paga até mais caro um pouco lá, escolhe um mais gostoso, toma aquele para matar a vontade. E daí, quando vier a vontade de doce de novo, o que você vai pensar? Agora eu preciso mesmo disso? Eu estou comendo isso para me satisfazer ou porque eu preciso? Dá para eu aguentar sem? Então a gente precisa ir criando esses artifícios, né? com a gente mesmo e entender como que nós somos, cada um de nós é. Então o nutricionista ele tem esse papel também meio que de psicólogo, de tentar meio que, né? Não é psicólogo. Tem alguns pacientes que têm que ser encaminhados para o psicólogo, não tem jeito. Mas essa relação com o alimento, muitas vezes a gente interpreta também e tenta fazer
ressignificado para ela, né? Eu vejo a questão que a gente estava comentando sobre a depressão, tudo, né? E às vezes é um trabalho em conjunto, ou seja, com um profissional de educação física ali, né? Fazendo exercício físico, enfim, fazendo atividade física, nutricionista e às vezes um psicólogo, às vezes até um médico junto ali, para poder intervir e conseguir fazer com que a pessoa tenha um resultado e melhore a sua qualidade de vida, né? Outra questão que pessoas têm bastante curiosidade no sentido de gravidez, né? Eu vi lá assim, muita busca por nutrição durante a gravidez. Como isso impacta, ou seja, do bebê já nascer com algum tipo de predisposição à doença? Existe isso ou não? Sim, hoje a gente sabe que existe um ramo da genética e, na verdade, ele é programado intrauterinamente. Então, tem alguns nutrientes que podem ser utilizados pelo bebê para ativar ou para inibir alguns genes e que pode refletir depois na vida adulta. Entendi. A pessoa pode desenvolver uma obesidade por algum tipo de nutriente ou algum tipo de molécula que a mãe teve acesso na infância. Entendi. Tá? É uma das coisas que tem se estudado bastante. Essa relação ela ainda não é muito clara, né? Sim. A gente sabe que essa ativação e inativação de genes, diferente do que uma determinada blogueira andou colocando no Instagram, que ela conseguiu zerar os genes do filho dela, porque ela fez uma dieta, não sei o quê. Isso não é verdade. Sim. Mas a gente sabe que alguns nutrientes, eles podem ter influência no genoma do bebê. Tá? Então, ácidos graxos poliinsaturados são muito importantes. Né? O metilfolato, né? A suplementação do metilfolato no desenvolvimento da criança. Alguns nutrientes como cálcio, como ferro, vão ser essenciais para o desenvolvimento da criança. E até mesmo a periodicidade e a quantidade de cortisol que a mãe produz pode estar relacionado com a vida adulta dessa criança. Entendi. Então, ali a nutrição que a mãe, né, está ingerindo durante a gravidez é extremamente importante para a saúde do bebê. E tem nutrientes específicos para cada etapa da gestação? Numa certa época é melhor a proteína, alguma coisa assim? Na verdade, não vai dar para descuidar de macronutrientes, né? Mas assim, não é minha área de especialidade, mas a gente sabe que vai ter que ser uma alimentação muito voltada para a diversidade e para a periodicidade. Você vai ter que reduzir a periodicidade, até mesmo porque o volume do estômago da mãe reduz, né? Tem que ficar muito atento ao ganho de peso e carboidrato simples e sal. Porque eclâmpsia, por exemplo, no final da gravidez, diabetes tipo 2. Então, tem alguns nutrientes que eles têm que ser dados em grande quantidade, mas não em grande volume de uma só vez. A mulher precisa muito de carboidrato. Mas qual carboidrato? Então, é algo que tem que ser pensado, não é açúcar. Não é sacarose, né? Você chegar lá e fazer um bolo, comer um bolo uma vez, 2, 3. Precisa de carboidrato, mas carboidrato complexo. Precisa de nutrientes que estão ali. E daí já é algo que é mais difícil de generalizar, porque a grávida ela precisa de um cuidado maior. Entendi. Eu até tenho uma paciente grávida, mas que é muito saudável. Ela sempre foi muito saudável e não tem problema nenhum, né? E eu deixei claro para ela que não era a minha especialidade. Mas daí eu estudo bastante também com relação a ela, mas é uma paciente super saudável, que se alimenta muito bem. É mais um acompanhamento que a gente tem dela. Não tem nada de específico, às vezes uma mãe que já tem algum problema de saúde que já... Exato. Daí e outra, na gravidez a gente... Muitas vezes a mulher desenvolve algo que ela não tinha, né? Então, diabetes tipo 2 é algo muito comum. Hipertensão arterial na gravidez também. É que a mulher nunca teve, mas chega ali ela começa a desenvolver. Tem que ficar muito atento a toda essa questão. Entendi. E com relação a... Nós buscam muito na internet também agora, né? Vem crescendo muito os casos de autismo, né? Sim. E daí eles buscam essa relação de nutrição para autismo, ou algo nesse sentido. Você tem conhecimento em relação a algo assim? A nutrição para o autista? Para autistas. De maneira geral,
né? De maneira geral, o que a gente tem são as dietas, eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar ele porque todo mundo conhece, anti-inflamatórias. Tá? E tem alguns alimentos que, na verdade, eles são demonizados e que não deveriam, né? Por exemplo, a lactose, porque o leite é um alimento muito completo. O glúten, ele é demonizado, não deveria. Mas, por outro lado, não é todo mundo mesmo que pode. Sim. Porque muitas pessoas podem ter reações adversas. Não ser celíaco, mas ter reação adversa. Tá? Ou ter uma baixa digestibilidade à proteína do leite. Então, nesse caso, a gente precisa fazer um protocolo e investigar se tem alguma coisa. Mas se não tiver, esses alimentos não precisam ser tirados. Mas nesse caso, dessas pessoas, se elas tiverem, sim, a gente precisa tomar esse cuidado. E, de maneira geral, uma dieta anti-inflamatória, que vai ter bastante gordura monoinsaturada, bastante gordura poliinsaturada, então o uso de azeite, né, extra virgem, óleos vegetais, né, por exemplo, a castanha é importante. Daí a gente tem baixo consumo de gordura saturada, então carne gordurosa, com muita gordura entremeada, né, mais carnes brancas, né, muita fruta, muito legumes. Então, de maneira geral, é isso. É lógico que daí a gente sempre vai ter que investigar essa questão de ter alguma sensibilidade a algum nutriente. E se tiver, ele deve ser cortado também. Entendi. Daí precisa de uma... Só que é um caso mais difícil, porque muitas vezes o autista ele tem algumas limitações com relação à alimentação também, né? Ele é seletivo, né? Ele é muito seletivo. Então, é uma limitação que a gente tem. Eu não tenho nenhum paciente autista, mas assim, eu sempre estou lendo alguma coisa a respeito disso. E existem muita limitação com relação àqueles pacientes que são muito seletivos. Sim. Vejo que já é difícil você fazer uma reeducação alimentar, às vezes, num adulto. A chance de ter uma desnutrição é muito maior do que em uma pessoa que não tem um autismo. Então, muitas vezes pode ter uma desnutrição proteica, porque a pessoa come arroz e batata. Entendeu? Não come nenhuma fruta. Muitas vezes pode ter alguma deficiência, alguma anemia. Então... É difícil você fazer com uma pessoa adulta, imagine com, às vezes, uma criança, né, que ainda tem essa seletividade alimentar ali, então é mais complicado ainda. Essa questão que você comentou, né, de azeite, de castanhas, as pessoas buscam, às vezes, assim, no sentido de, olha, alimentos para o cérebro, né, para deixar o cérebro, que a gente comentou do Alzheimer, comentou também a questão, vejo, às vezes, as pessoas pesquisando sobre a questão de melhorar a inteligência, né? Na minha opinião, às vezes, claro que a nutrição é importante, mas se você sentar e estudar, vai melhorar um pouco mais. É melhor, isso que eu ia falar. Mas existe realmente essa relação... A nutrição, ela é coadjuvante. Meus pais, eles compravam muita castanha, nozes, essas castanhas oleaginosas, e realmente tem essa relação? Tem. Peixe, né? Peixe de água fria, a gente comer bastante sardinha, comer bastante salmão, mas como o salmão é caro, a sardinha faz o mesmo efeito. Então, os peixes com gordura poliinsaturada, eles são muito benéficos para o sistema. O nosso consumo de ômega 3 é muito baixo. No Brasil. A relação ômega 3 e ômega 6 no Brasil, ela é uma relação muito baixa. A gente consome muito pouco ômega 3. E o ômega 3 é anti-inflamatório, mas o ômega 6 ele é pró-inflamatório. E tem gente que suplementa com ômega 6. Entendi. Entendeu? Fala, vou tomar por conta. Então, assim, suplementar é importante quando tem a deficiência. Né? Muitas vezes a pessoa fala, selênio, nossa, selênio é muito importante para o metabolismo e tal. E é verdade. Mas só que a hipervitaminose de selênio é pior do que a falta. Entendi. Então, por isso é recomendada a orientação, né, de um profissional. Exato. Então, esse negócio de você sair tomando suplemento à torta e direita... Toma muito cuidado, né? Vitamina D é algo que agora na pandemia virou meio modinha, né? Todo mundo tomar... vitamina D não tem problema, mas altos níveis de vitamina D, eles são prejudiciais e muito prejudiciais. Então, a gente precisa dosar, precisa ter uma ideia, saber como que é a vitamina D.
para poder atuar com inteligência e de maneira adequada. Sim. Sair suplementando a torta e direita é meio complexo isso. Sim. E o que você diria com relação, né, à suplementação, né? Vamos pensar não só a suplementação, por exemplo, a minha mãe, ela teve câncer anos atrás, hoje ela já está curada, mas ela passou por uma suplementação, que ela também, na nossa família, tem essa questão de ser muito magro, né? Sim. E ela passou então por uma suplementação, foi uma indicação médica, né? Mas eu vejo muitos jovens, principalmente, se suplementando sem uma orientação médica, sem orientação de profissional. Quando que ele sabe assim, olha, que ele precisa se suplementar ou não? Vai depender muito o que, né? Suplementar o quê? Proteína. Suplementar proteína, talvez, se estiver fazendo um exercício. Sim. Então, não tem uma contraindicação se você não tiver um problema renal, por exemplo, ou algum tipo de problema. Mas o quanto, né? Então, Sim. isso é muito individualizado. Não dá para a gente pegar e tentar generalizar Sim. e passar. É perigoso a suplementação por Sim. conta. Então, o excesso de um nutriente ele pode ser prejudicial. Né? E até onde um suplemento pode ser bom para um, sabe aquele negócio de ser, eu tomei, foi tão bom para mim, toma também. Exatamente. Para o outro pode não ser. Pode não ser. É aquilo que você estava comentando no início, do selênio, bem o caso. Então o pessoal fala assim, nossa, eu preciso comer castanha por causa do selênio. Beleza, pode comer castanha. Comeu 3 castanhas no dia, tem o selênio que é necessário. Sim. Então, mas daí o cara, não, vou comer 10 por dia. E ainda compra selênio ainda para suplementar, porque vai ter problema. Entendi. Ou vitamina D, tomar por conta, sem dosar, é um problema sério. Sim. Então agora já estamos aí caminhando para o fim. Vou falar um pouquinho da MC Medical, que está proporcionando, né, esse podcast aqui, que está, então, possibilitando que traga informação, né, e conhecimento para você sobre saúde. Nosso objetivo aqui é te informar, te trazer profissionais aqui que possam ajudar você a melhorar a sua saúde. Então você pode nos indicar temas profissionais aqui, que o nosso objetivo é te ajudar a entender melhor a sua saúde aí. Luciano, finalizando então, o que você diria então sobre, né, o seu conhecimento, que a gente poderia conversar muito mais aqui, e vamos já tentar marcar sobre outros temas ali. Eu sei que você tem bastante conhecimento, mas o que você diria então em relação a esse nosso tema de nutrição, né, de precisão, com relação à prevenção de doenças? Uma das coisas que eu até ia falar e acabou passando, mas que eu acho legal destacar, é a questão do peso. Muita gente fica muito focada no peso e é um problema sério. Porque muitas vezes a pessoa está até um pouco acima do peso, mas não está sem saúde. E ele começa a fazer dieta, principalmente as mulheres. Dieta perde 1, 2 quilos. Sim. E perde massa magra. Daí quando ela volta, ela engorda só a gordura. Sim. Daí faz outra dieta, perde 2 quilos, perde 1 de massa magra, daí volta. Sim. E isso vai perdendo a saúde. Então a dieta sem orientação, ela é um problema sério. O peso, ele não... Um halterofilista que chega muitas vezes, ele tem o IMC 28, que seria pré-obeso, e a gordura em 12, 13%. Na semana passada o Douglas comentou bastante com a gente sobre isso, né? O que não necessariamente o emagrecer é você perder peso. Exato. Então, muitas vezes, você fazendo acompanhamento nutricional em academia, você não vai perder peso, né? Sim. Você vai ganhar massa magra, exatamente. Você vai perder medida. Mas o peso, muitas vezes, é lógico, que depende do caso, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa está muito focada no peso, mas não é o peso que ela quer perder, sim. É gordura. E a gordura que é ruim, né? Sim. E outras vezes você tem o peso certo, então muitas mulheres chegam na clínica com o peso certo, o IMC 24. Eles falam, nossa, tá tudo bem, IMC 24, sim. Você vai ver 40% de gordura. Entendi. Porque ficou fazendo esse efeito sanfona. É algo muito, muito triste, né, da gente ver. Porque a pessoa está com foco só na estética e não na saúde. Por esse ponto de vista, então, para finalizar, a gente pensa o seguinte, que a nutrição ela vai muito além da estética. Né? A estética é meio que uma consequência, sim. Que vai vir. Você fazendo uma alimentação saudável e exercício, você vai ter uma saúde melhor, sim. Uma pele melhor, uma aparência melhor. Né? Mas não adianta você olhar para a blogueira que fez 10 cirurgias plásticas, que passa o dia, todo final de semana em spa e querer se comparar com ela achando que
dá para levar uma vida igual a Sim. dela, né? Então, esse é um outro problema que a gente tem hoje em dia, que é justamente esse da pessoa olhar para alguém e não sabe muito bem o que está acontecendo, porque a maioria dessas blogueiras saudáveis não conta quais os problemas que ela tem. Muitas vezes, anorexia. A rede social a gente mostra só o que é bom, né? Exato, bulimia. Bom, Então, ela é magrinha daquele jeito, mas muitas vezes é um custo muito alto. Sim. E é lógico que tem aqueles que nasceram iluminados, com uma genética perfeita, né? Eu lembro uma paciente minha que eu falei, nossa, sua genética é perfeita. E ela era, assim, muito saudável, jovem também, mas não tinha nada na genética dela. Nada. Um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim. Acontece. A genética ajuda, a pessoa tem uma boa alimentação, faz exercício e está bem, sem precisar fazer também esse tipo de coisa. Tem também. Então, como a genética de precisão vai te ajudar, a nutrição de precisão? A genética ela vai ajudar a gente a saber quais são os calcanhares de Aquiles. Sim. Né? Quais pontos a gente tem que ficar mais atento. Então, você sabendo qual ponto você tem que ficar mais atento, você pode promover mais saúde na sua vida. Né? E onde você tem que se cuidar mais. Né? A gente sabe que fumar faz mal. Mas, por exemplo, se você tem predisposição ao câncer, você aumenta muito. Então, se você tem predisposição ao câncer, predisposição genética, a gente sabe que a alta gordura saturada também aumenta a chance de você ter câncer de próstata. Sim. E a alimentação tem uma relação muito grande com isso. Então, por esse ponto de vista, quando a gente vê a genética, a gente consegue ter alguns pontos, e não são todos, tá? A gente tem em torno de 25 mil genes. Sim. A gente vê 50 que estão relacionados. São 50 mais relacionados, talvez. Sim. Mas ainda tem muita coisa que a gente não conhece. Mas a gente já sabe que se tiver alguma coisa ali, é um ponto que a gente tem que ficar mais atento. Um pouquinho a gente já está conhecendo. Né? Luciano, então, como que as pessoas podem te encontrar, né, nas redes sociais ou na sua clínica? Fala um pouquinho como as pessoas podem te encontrar, então, para uma consulta com você. No Instagram, @Luciano Gasques. No Instagram e no Facebook. Sim. O que mais você tinha falado? A clínica onde você atende? A clínica eu atendo do lado do Sapiens, ali na Avenida Rotary, na Oscar Niemeyer, no edifício Oscar Niemeyer, bem do lado do Sapiens, na Avenida Rotary. Na cidade de Umuarama. Na cidade de Umuarama, isso. E telefone, não sei se pode passar. Pode também. passar, se fica à vontade. É 44 98406 0622. Vamos colocar então também essas informações aqui na descrição, né, do podcast. E a MC Medical, nós temos loja na cidade de Umuarama, nós temos loja na cidade de Dourados e também temos o site, que você pode entrar lá, conferir nossos produtos e entregamos para o Brasil inteiro. Então, Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pelo conhecimento. Então, um abraço e até a próxima.